Olá, boa tarde, tudo bem? Me chamo Marissa e no terceiro episódio irei analisar a obra e o autor, O Alienista, de Machado de Assis, e eu, Fernando Pessoa, em quadrinhos de Fernando Pessoa. Lembrando que irei analisar as adaptações escolhidas por nós. Machado de Assis é o maior autor brasileiro de todos os tempos. Ele também é considerado o pai do realismo. Ele tem uma origem humilde, mas ele conseguiu, com toda a sua garra, com toda a sua força, ser esse cara gigantesco que a gente conhece hoje em dia. Eu acho que todo mundo conhece o Machado de Assis. Se não conhece, ainda vai conhecer, porque é um autor e uma leitura universal, atemporal. A minha mãe provavelmente estudou, eu estudei, meus filhos vão estudar também, sabe? Todo mundo conhece ou vai conhecer um dia. Ele é um autor que consegue viajar em todos os gêneros, ele consegue transitar em todos os gêneros, na verdade. Ele escreveu romance, escreveu teatro, escreveu poesias, escreveu contos, mas ele se destaca mais no conto e no romance. Ele é o fundador e presidente vitalício da Academia Brasileira de Letras. Apesar de ele ser o pai do realismo, quando a gente estuda ele no ensino médio, a gente vê ele em duas fases. A primeira fase é a fase romântica, em que ele escreve Helena e Ressurreição, desculpa, que é a fase de iniciação. A segunda fase, que é a fase mais importante e grandiosa da sua carreira, que é a fase do realismo, em que ele vai escrever Memórias Póstumas de Brás Cubas, Quincas Borba e Dom Casmurro, que são a grande trilogia, assim, sabe, da literatura. Um pouco depois, no mesmo ano da sua morte, ele escreve Memórias de Aires e uma outra obra. Quando a gente estuda, quando a gente faz análise das obras, quando a gente lê as obras do Machado de Assis, a gente percebe algumas marcas linguísticas bem presentes, bem marcantes, sabe? Seja elas porque o autor, ele quis que fosse desse jeito, ou porque é dele mesmo, sabe? São elas a linguagem direta, objetiva. A gente vê que os capítulos dos romances, dos contos, eles não ficam dando voltas, eles são diretos, sabe? Ele escreve o que ele quer passar e a gente consegue ler de forma clara, de forma objetiva, o que ele quis passar. São capítulos às vezes curtos também. Ele é um autor meio cético e pessimista. A gente vê isso muito em Dom Casmurro, porque ele não acredita no amor e ele faz a gente duvidar sobre o que é ser humano, sabe? Sobre as nossas ações também. Ele é um autor que também preza muito pela subjetividade. A gente vê que o que importa mesmo nessas histórias é a maneira como os personagens se sentem, sabe? Seus pensamentos, suas mágoas, suas infelicidades, suas felicidades, a sua alma. E a gente, quando faz a leitura, a gente também fica nesse mesmo dilema. Ele também é um autor muito irônico, muito humorístico. Ele usa muito da ironia nessas obras, mas ele também usa aquele tom humor para descontrair. Ele adiciona nas obras situações irreais que a gente pensa assim, meu Deus, será que isso aconteceria mesmo na vida real? E a gente se pega dando risada. E também ele brinca muito com a intextualidade, ele conversa com outras obras de Shakespeare, de Romero. E ele também faz com que a gente converse com os personagens conversam com a gente conversa com os personagens. A gente vê isso muito em Memórias Póstumas de Brás Cubas. Ele é um autor fenomenal, genial, ele é atemporal, ele é um autor que conseguiu transpassar a época, sabe?
Se você não conhece, você deveria conhecer agora. E a obra escolhida por nós é o conto O Alienista. Esse conto ele foi publicado inicialmente em 1881. Ele foi publicado numa revista, ele saía semanalmente, e no ano anterior, Machado de Assis ele publicou o conto completo na coletânea de contos dele, que é Papéis Avulsos. A adaptação escolhida por nós ela foi publicada em 2006. A história do conto se passa no Brasil, especialmente no Rio de Janeiro. Ele sempre, quase sempre, trabalha suas obras no Rio de Janeiro. Essa história ela vai se passar no interior do Rio de Janeiro, na cidade de Itaguaí. O personagem principal da nossa história é o alienista, que seria um médico que cuida dos alienados. Mas o que é alienados? Alienados, naquela época, na época do livro É o Brasil Colônia, eles eram os famosos loucos. O personagem, o médico, é chamado Simão Bacamante. O Simão Bacamante, ele passou alguns anos estudando na Europa e ele volta para o Brasil, volta para sua cidade natal, que é a cidade de Itaguaí, com um projeto grandioso. Mas qual é esse projeto grandioso? Qual a grande ideia dele? Ele é um médico cientista, então ele pensa assim, o que eu poderia fazer para mudar a ciência, para mudar a medicina? Então, ele propõe a criação do manicômio. Ele quer inaugurar no Brasil uma casa que vai pegar todos os loucos da cidade, levar para essa casa, aprisionar eles e começar a estudar. Assim, ele conseguiria criar uma cura e descobrir as causas também dessa loucura. É um conto repleto de ironia, porque na época em que foi escrito, a ciência ela estava em evolução, assim. Claro, a ciência sempre está em evolução, mas ela era vista assim por muitos como algo fantástico, assim, grandioso, capaz de fazer qualquer coisa. E o Machado de Assis, ele vai brincar, ele vai criar esse personagem que acredita que pode mudar as pessoas, que pode mudar a ciência, mudar a medicina, criar a cura para a loucura, sabe? Mas quando a casa é inaugurada, que é a Casa Verde, que é o manicômio, ele percebe que todas as pessoas daquela cidade possuem algum distúrbio, sabe? Um distúrbio mental. Porque ninguém é perfeito, ninguém é totalmente sã, ninguém é totalmente feliz. A gente tem nossas mágoas, nossas infelicidades, nossas confusões. E ele vê, em um momento da história, que todo mundo é louco, que todo mundo é imperfeito. E Machado de Assis ele consegue transmitir todo esse sentimento, toda essa frustração do personagem quando ele percebe que o trabalho dele não vai dar certo, porque não é tão fácil assim, não é tão fácil criar uma cura, sabe? Chegar a um ponto assim que ele vai concluir que a loucura é isso e a causa da loucura é essa, sabe? É muito, muito, muito genial como ele brinca com os personagens, ele brinca com diversas situações, assim, que o alienista vai se deparar e pensar, essa pessoa é louca, então eu vou pegar essa pessoa e prender na minha casa, prender na Casa Verde, para tratar essa pessoa. Mas são situações tão inacreditáveis que a gente pensa, será que essa pessoa é mesmo louca? Ou será que essa pessoa é uma pessoa sã que tá passando por um momento de confusão, de tristeza? É muito divertido mesmo. E essa adaptação para os quadrinhos conseguiu transmitir tudo o que o Machado queria transmitir. Ele usa de artifícios como as cores meio amareladas para tornar a história mais antiga, assim, mais colônia.
e incrível, é um outro mundo. Eu, Fernando Pessoa em quadrinhos, é uma carta que Fernando Pessoa escreve 2 meses antes da sua morte para o seu amigo Adolfo Casais Monteiro. Essa carta ele vai narrando como que cada heterônimo veio até ele, como que chegou até ele. Ele narra a criação, ele narra até a morte dos seus heterônimos. E os principais heterônimos, que eu ainda não falei, são o Alberto Caeiro, o Álvaro de Campos e o Ricardo Reis. Em cada capítulo do quadrinho, a ilustradora e a autora do quadrinho conseguiu captar completamente assim a mensagem, sabe? A mensagem dos seus poemas. Cada capítulo é um poema de um heterônimo diferente. Pode ser do Ricardo Reis, do Alberto, do Álvaro. A gente vai vendo isso, essa identificação, bem no começo, assim, do conto, sabe? A autora fez questão de colocar no começo dos poemas os nomezinhos. Porque senão a gente teria que desdobrar para saber quem é quem está falando. E são ilustrações belíssimas, usa muitos tons azuis, esverdeados, amarelados. É incrível, é fenomenal. Fernando Pessoa é fenomenal. A sua importância também é grandiosa, grandiosa mesmo. A gente não consegue estudar literatura brasileira sem estudar Fernando Pessoa, sem estudar Machado de Assis, porque eles são os nomes, são os caras que revolucionaram a sua maneira a literatura, como a gente conhece hoje em dia, sabe? Tem uma importância tão, tão complexa, que a gente só vai entender mesmo depois que a gente começa a estudar individualmente, sabe? Porque na escola a gente estuda muitos clássicos, estuda muitos autores, mas a gente tem tanta coisa para fazer que muitas vezes a gente não consegue parar e estudar só um autor, estudar só uma obra. E eu acho que esse é o mal de ter tanta coisa para fazer no ensino médio, no ensino fundamental, tem tantas provas, tantos vestibulares, que a gente não conhece a fundo todos esses autores, não conhece toda a sua importância. A gente sabe que precisa ser estudado para fazer uma redação, para uma prova, mas a gente não entende essa importância até que a gente saia da escola e a gente vai estudar só. Mas eles são pessoas que nos confortam à sua maneira, que a gente entende um pouco mais sobre a vida, que a gente cresce um pouquinho mais na nossa trajetória individual, subjetiva. E eu recomendo muito, muito mesmo, muito, 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 muito mesmo. Comecei a ler e a fazer análise do quadrinho Eu, Fernando Pessoa em Quadrinhos, me deparei com uma introdução do José Jorge Letria, falando um pouquinho sobre Fernando Pessoa, e eu selecionei para falar para vocês. Ele vai falar assim: eterno viajante imóvel, Pessoa viajou sobretudo à proa de palavras, com as quais conseguiu construir um teatro inteiro de personagens, vozes e emoções, que transcendeu no fulgor e na grandiosidade qualquer existência comum. Eu achei esse trecho fenomenal, porque Fernando Pessoa, ele é um autor que conseguiu ser muitos em um só. Ele é um autor que, quando a gente estuda,
quando a gente lê seus poemas, a gente é tocado, a gente é mudado. Ele é muito famoso por conseguir levar a gente para outro lugar, para outro universo, para outro país, porque Fernando Pessoa, sua marca mesmo, são os seus heterônimos. O que é os heterônimos? Quando eu também estava estudando o que são os heterônimos, eu me deparei com um trecho muito bom que eu vou falar para vocês. É uma referência do Jacinto do Padre Coelho. Ele vai dizer que os heterônimos são figuras que derivam do poder de se desdobrar, de reviver concidamente experiências humanas exemplares, posições básicas perante a vida. E é exatamente isso. Fernando Pessoa, a gente vai conhecer ele por ele ser esse autor português que escreve muito sobre Portugal, que escreve muito sobre a vida. Tem alguns poemas pessimistas, alguns poemas mais alegres, mas vai depender muito de quem está escrevendo, de qual personagem está escrevendo aquele poema. E para a gente conseguir identificar isso, a gente tem que estudar ele a fundo. A gente tem que conhecer quem são a sua trindade. A gente tem que saber que ele é famoso por criar personagens diversos, por criar outras vidas, outras personalidades, por também criar a morte dos seus personagens, sabe? Porque ele cria, ele vai dizer como cada personagem é, sabe? Fisicamente, ele vai nos ajudar a entender como o personagem é, de acordo com a sua personalidade. E é incrível. Estudar para Fernando Pessoa é como ficar parado diante de um espelho e se olhar e pensar em tudo aquilo que a gente já viveu, no que a gente quer viver, no que a gente está vivendo também. Ele tira o nosso sossego, tira a gente da nossa monotonia e nos abre portas assim para outros universos fenomenais. Ele é um autor brilhante,